Se você não estava numa caverna nesses últimos dias, você deve ter visto que está acontecendo aí a CPI das bets. E aí estão levando influenciadores que promovem as bets para darem depoimentos. Provavelmente você também já deve ter ouvido que a coisa virou um verdadeiro circo, virou assim palco para performances, desde senador pedindo selfie para influenciadora, até a galera posando para foto, enfim, para tratar de um assunto seríssimo, um assunto que está destruindo famílias, que está levando pessoas a acabarem com a própria vida, que está causando problemas reais, problemas sérios no nosso país. E aí eu quero pensar nesse vídeo com você, o que Platão diria a esse respeito, né? Se Platão estivesse vivendo hoje, como é que ele analisaria toda essa situação? O que ele diria sobre esses influenciadores? Claro, você pode me dizer, Fernanda, mas o problema é muito maior. E sinceramente, gente, um parênteses aqui, eu acho que assim, a guerra contra as bets, cara, a gente já perdeu, sabe? Porque não são só os influenciadores, hoje em dia já está em tudo que é canto, a propaganda é ostensiva, você, até no mundo offline, né? Não só no mundo online, mas no mundo offline a coisa está assim, extremamente disseminada. Enfim, então é claro que a gente tem que fazer essa ressalva, mas eu quero pensar aqui especificamente, partindo desse ponto da questão das bets, quero pensar nos influenciadores. Não só porque eles influenciam nesse sentido aí das bets, mas o tanto de absurdo que a gente vê na internet sendo propagado, acho que merece um pouco de reflexão. E para isso eu quero trazer aqui para nossa conversa o diálogo Górgias de Platão. Esse é um diálogo em que Platão vai usar ali o Sócrates como mais um personagem, né, dos seus diálogos, debatendo com o Górgias, que era um mestre de oratória, um mestre de retórica, ou seja, alguém que ensinava os outros a falar muito bem, a convencer uma audiência. Ainda que, dentro da crítica lá do Platão, não necessariamente tivesse compromisso com a verdade. Ou seja, é palco, né? Fazer palco independentemente da verdade, independentemente da realidade. E aí a gente vai ter assim, gente, eu recomendo muito que você leia o Diálogo Górgias, é um diálogo excelente, maravilhoso. É um dos que eu gostaria um dia de fazer uma leitura coletiva dele, porque assim, ele merece ser dissecado, ser analisado. Mas se eu pudesse resumir aqui para você em três pontos, três elementos, né, três argumentos aqui que o Platão usa, a gente poderia dizer que, primeiro, primeira crítica do Platão ali no Górgias, a ideia de que a retórica, como essa arte da fala, arte do convencimento, só está baseada na opinião e não no conhecimento verdadeiro. Ou seja, vale quem fala melhor, convence quem fala melhor, mesmo que aquilo que a pessoa está falando não seja o correto, não seja o justo, não seja o adequado. Primeira coisa que Platão vai criticar. Segunda coisa é que ele vai dizer que isso só funciona, esse tipo de persuasão vazia, só vai funcionar porque o público ignora os fatos, o público não conhece os fatos. Então, é fácil engambelar a pessoa, né? Se a pessoa não conhece, chega alguém com uma cara de que sabe, faz uma pose, enfim, né? Cria toda essa aparência de saber e pronto, consegue convencer as pessoas. E o terceiro ponto é que ele vai dizer que esses sofistas, essas pessoas que faziam isso, tentavam passar uma aparência de sabedoria, ou seja, fingir que sabiam, quando na verdade não sabiam e não buscavam saber, não buscavam se informar. Por isso é que o Platão ali no Górgias vai alertar contra os perigos da retórica, dessa retórica que só quer convencer, só quer levar as pessoas a, enfim, concordarem ali com o orador,
sem estar preocupada com a verdade, sem estar preocupada com a realidade dos fatos. E acho que a gente pode pensar nisso, né? E assim, é claro que, fazendo aqui um parênteses, é claro que a gente tem que levar em consideração que Platão pesa bastante a mão nas críticas que ele faz aos sofistas, porque ele está defendendo um ponto de vista dele e ele também tem todo um histórico ali de revolta contra a democracia ateniense por causa da morte de Sócrates. Enfim, daria um outro vídeo para falar só sobre isso, sobre esse contexto ali histórico-filosófico do Platão. Mas eu quero usar essa crítica que ele faz ali no Górgias como uma analogia, um embasamento para a gente pensar os nossos influenciadores digitais hoje em dia. E aí tem 4 críticas, tem 4 pontos que ele coloca ali que eu acho que a gente pode usar para analisar esses influenciadores, que é primeiro, a sabedoria de fachada, né? Essa coisa de gente que parece ser muito esperto, muito especialista em alguma coisa, e isso não só na área das bets ali, mas até gente da área da saúde que ficam indicando até tratamentos que são nocivos, coisas que são prejudiciais, que não tem nenhum embasamento científico e as pessoas acabam indo atrás disso. E aí ela paga de especialista, de inteligente, de esperto, mas na prática ela não tem conhecimento real, ela não está fundamentada, ela não está embasada. A fonte é só, como diz aquele meme, vozes da minha cabeça, né? Mas na verdade a pessoa só está fazendo aquilo para lucrar, para ganhar dinheiro mesmo. A segunda coisa que a gente pode pensar é essa persuasão sem fundamento, ou seja, usar o carisma, usar a técnica. E assim, gente, na internet já virou clichê, a gente já está cansado de ouvir falar isso, mas tem gente que parece que não entendeu que isso tudo aqui pode ser montado, que isso tudo pode ser criado. Você não está vendo a pessoa no dia a dia, você não conhece. Só que a internet dá essa falsa impressão, essa falsa sensação de que a gente conhece as pessoas que estão do outro lado da tela, que a gente é amigo delas, que a gente tem algum tipo de relação, inclusive já é chamado, já tem um nome para isso, que é a chamada relação parasocial, que é um tipo de relação em que você acha que é amigo da pessoa, a pessoa nem sabe que você existe. E aí ela usa dessa familiaridade, porque está aparecendo todo dia no seu feed, para conseguir convencer você, ainda que o conteúdo dela, aquilo que ela tem a oferecer, seja absolutamente vazio. E, gente, venhamos e convenhamos, eu não estou falando aqui de entretenimento. Existe conteúdo de humor, conteúdo de entretenimento, isso é válido, isso é bacana, a gente precisa relaxar. Eu estou falando de gente que não tem nada a oferecer, que o conteúdo é ela própria, a vida dela, que só passa o dia mostrando o que ela fez, o que ela deixou de fazer, e que, assim, não é nada diferente da sua vida, sabe? De você ter que tocar aí as suas coisas. Mas ela mostra o quê? Uma vida idealizada, né? Então, com muita riqueza, com muito luxo, com muita ostentação, fazendo a pessoa acreditar, no caso das bets, por exemplo, de que basta que você faça ali a sua aposta e pronto, você pode mudar de vida de uma hora para outra, só acreditando, e você pode alcançar o nível dela simplesmente fazendo uma aposta. Nada mais enganoso do que isso, né? Essas pessoas, e a terceira crítica que o Platão faz, elas têm um certo efeito quase hipnótico, né? Elas conseguem convencer as pessoas, capturar a atenção das pessoas, muitas vezes com vídeos muito bem produzidos, com stories, com, enfim, conteúdos ali que são muito bem feitos do ponto de vista da forma, mas que são vazios de conteúdo, que são vazios ali de substância, que não tem nada a acrescentar, que não tem nada a oferecer para você. E por isso é que Sócrates criticava tanto essa galera, e o Platão ali embarcou, e no Diálogo Górgias ele vai criticar bastante isso, né? Porque no final das contas é uma beleza vazia, né? O quarto ponto que a gente pode pensar é que toda essa galera cria um mundo que parece muito maravilhoso, muito bonitinho, porém é um mundo
mentiroso, é um mundo vazio. E, gente, isso não é nada novo, né? Esse mundo de performance, a performance que a gente viu e está vendo aí na CPI, nada disso é novo. Platão já criticava isso lá na Grécia Antiga, ainda que ele possa ter exagerado um pouco, mas assim, gente, onde houver a possibilidade de convencer os outros pela performance, certamente vai ter alguém tentando fazer isso, né? Agora, isso é perigoso. Isso é perigoso em vários níveis. E Sócrates, lá no Gorgias, vai destacar isso. Porque, primeiro, isso molda a opinião pública. Tem um trecho no Gorgias, né, em que eu não vou me lembrar agora se é o Gorgias ou se é o Polo, o interlocutor que fala isso, mas ele diz assim que se você pegasse, né, se colocasse ali uma multidão na praça da cidade ali, você pegasse um especialista num assunto, né? Então, sei lá, vamos decidir se a cidade vai entrar em guerra ou não vai entrar em guerra. Você traz um especialista, alguém que entende do negócio, e você traz uma outra pessoa que não entende nada, mas sabe falar muito bem. O interlocutor de Sócrates diz: esse cara que não entende nada, mas fala bem, esse ganharia a votação ali do público. Vamos lembrar que na Atenas, lá, né, da época de Platão, a democracia era direta, as pessoas votavam diretamente nos assuntos, não era a democracia representativa que a gente tem hoje, né? Que a gente elege representantes para eles sim debaterem, criarem leis, enfim, etc. Então, naquela época, mas também hoje, saber convencer se tornou mais importante do que procurar fazer um debate de conteúdo, um debate fundamentado, discutir realmente as questões do país. O que a gente está vendo nessa CPI das bets é novamente a performance tomando conta. E aí os próprios senadores ficam com medo de serem mais incisivos, de questionarem, de levar isso adiante, por um lado, porque boa parte deles aprovou a legalização dessas bets. Então, a gente também não pode tirar a responsabilidade deles. Mas, por outro lado, porque a própria política virou palco, virou performance. Então, se ele bate de frente com uma influenciadora que tem milhões aí de seguidores, opa, pode ser que ele perca voto. Então, ele também não vai fazer isso. E aí cabe a gente perguntar: aonde está o poder de fato, né? O poder está nessa influência digital ou o poder está nas instituições, nas leis, naquilo que deveria reger o nosso país, né? Então, a gente corre sérios riscos de termos políticas públicas, pessoas eleitas simplesmente com base em performance vazia de rede social. E claro, se a gente for pensar, né, na política do bem comum, que era o ideal da política lá, né, de Platão, Aristóteles, a ideia de que a política deveria existir para promover o bem comum, para que as pessoas pudessem se desenvolver, ter uma vida plena, né, alcançar ali o seu desenvolvimento, a gente também não está vendo isso acontecer, né? Porque a gente está vendo o quê? Pessoas perdendo dinheiro, perdendo a saúde mental, chegando ao ponto de perder a própria vida por conta dessas bets. E aí tem quem diga assim: mas joga quem quer. Só que dizer joga quem quer é justamente desprezar o poder da influência. O quanto que essas pessoas, que esses influenciadores têm o poder de levar as pessoas a agirem do jeito que eles dizem que é para elas agirem. Tanto que, quando a gente vai olhar, né, e aí ficou meio perdido no meio de memes e, enfim, desse circo todo que se criou das bets, ficou um tanto perdido o fato de que esses próprios influenciadores não jogam com o dinheiro deles. Eles não fazem aquilo que eles dizem para as pessoas fazerem, porque eles têm contas próprias, contas específicas que a própria empresa lá, a própria Bet, dá para eles poderem jogar sem perder dinheiro real e sempre conseguindo sucesso, sempre conseguindo ali um resultado positivo, ou quando tem um resultado negativo é bem pouco, é bem, né, pouca coisa, mas não mostra a realidade de uma pessoa jogando, é uma aparência. E tudo isso se torna assim ainda mais crítico se a gente for parar para pensar na crise educacional que a gente está vivendo.
Saíram duas notícias agora, poucos dias atrás, né, que me deixam, assim, como professora, me deixam extremamente preocupada. Uma que é uma pesquisa sobre o chamado analfabetismo funcional no Brasil. E essa é uma pesquisa que mostrou que 29%, quase 30%, né, dos brasileiros entre 15 e 64 anos são considerados analfabetos funcionais. O que significa isso? A pessoa até foi alfabetizada, ela sabe reconhecer ali umas palavras, porém, ela não consegue ler textos, ela não consegue interpretar um texto, ela não consegue compreender se a coisa ficar um pouquinho mais complexa do que uma frase solta. E quando a gente fala de analfabetismo funcional, não é só ler o texto no sentido de palavras escritas, mas, por exemplo, um vídeo do YouTube está baseado num texto, né? Está baseado numa certa lógica, num certo argumento. A pessoa não consegue entender. Gente, basta você olhar nos canais que você segue aí, os comentários da galera. Muitas vezes a pessoa tá falando no vídeo e a pessoa no comentário tá dizendo: "Ai, mas você tá dizendo isso, isso, isso". Mas, gente, nunca foi falado no vídeo. Ou ainda a pessoa está dizendo uma coisa que é justamente o contrário, está perguntando uma coisa que foi falada já no vídeo. As pessoas estão perdendo a capacidade de interpretação básica. Não estou falando nem de uma interpretação avançada, interpretação básica. E aí a gente pensa nesse cenário de influência e junta isso com 30% da população que é analfabeta funcional. A pesquisa ainda mostra que quanto mais tempo longe da escola, pior fica a situação. Maior é o índice de analfabetismo funcional. Portanto, pessoas mais velhas e, normalmente, pessoas mais longe da educação, pessoas que não se mantêm ali lendo alguma coisa, o que nos leva à segunda notícia que me deixou preocupada. O ranking, existe uma organização, né, chamada Publish News, que cobre aí, reúne associações de livreiros, reúne empresas, editoras e tal, enfim, né, faz análises aí desse mercado e tal, e ela publica sempre o ranking dos livros mais vendidos. Então, tanto assim, o ranking geral, ranking por área, ficção, não ficção, o ranking mês a mês, ou ano, ou semana a semana, enfim. E o ranking do mês de abril, o ranking geral aí dos livros vendidos no mês de abril, gente, é de dar assim uma tristeza profunda. Porque ele revela, por um lado, que talvez as pessoas já estejam tão cansadas, tão exauridas por essa sociedade do cansaço na qual a gente vive, que por fim elas não têm disposição, elas não têm concentração para ler. Porque os livros mais vendidos foram livros de colorir. Nada contra o hobby, nada contra você querer descansar, relaxar, fazer ali uma pintura, absolutamente nada contra. Agora, é extremamente preocupante. E, gente, não é um livro de colorir, são vários livros de colorir no top 10. O que sobra disso é livro de autoajuda, acho que tem um livro de ficção só, que é um livro mais infanto-juvenil e tal, daquela saga dos Jogos Vorazes. Agora, assim, gente, isso é extremamente preocupante, porque isso mostra que, por um lado, as pessoas estão muito cansadas, muito exauridas, e elas só querem um hobby ali para se distrair. Por outro, esses livros de autoajuda mostram esse desespero da pessoa de tentar encontrar uma solução para a vida dela, e, ao mesmo tempo, isso não endereça as principais questões que nos levam não só individualmente, mas coletivamente à situação em que a gente está vivendo. Nós precisamos urgentemente de educação midiática. Precisamos que as pessoas aprendam a lidar com a internet, aprendam a discernir o que é verdadeiro, o que é falso, o que é opinião e o que é fato. Isso não está acontecendo e isso demanda educação. E nós precisamos também cobrar uma influência ética das pessoas que estão aqui. E essa cobrança vem principalmente da gente não dar engajamento a isso, não ir atrás, não compartilhar, não curtir, não dar visibilidade.
porque é o comportamento de cada um na internet que também dá voz a essa galera, que também faz com que essa galera tenha visualização, tenha alcance e acabe influenciando de modo negativo. Então, assim, esse vídeo é uma provocação para você, mas como professora, esse vídeo também é um desabafo, sabe? Porque me preocupa, assim, demais, 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 que a gente esteja nessa sociedade que pouco valoriza a educação. E quando a gente fala de pouco valorizar a educação, não é só tapinha nas costas no 15 de outubro. É a gente pensar nos nossos comportamentos cotidianos, é a gente pensar nos representantes que a gente elege, é a gente pensar no nosso dia a dia, nas nossas ações, o que a gente faz para de fato valorizar a educação. Se você está aqui nesse vídeo, se você me acompanha nesse canal, provavelmente você valoriza, você tem um interesse por isso, está aqui num canal de filosofia, em que eu indico livros, em que eu trago conteúdos educacionais, mas eu quero te convidar, leva isso adiante. Se você gosta do meu conteúdo ou conteúdo de outros professores que fazem um trabalho sério aqui, compartilha com alguém, compartilha nas suas redes sociais, ajuda a dar visibilidade, não é só com o meu conteúdo não, com outras pessoas. Ajuda a dar visibilidade a isso para a gente tentar um pouquinho influenciar aí, levar um pouco mais de educação de qualidade para esse nosso país que está precisando tanto. Então, eu vou ficando por aqui. Se você quiser, deixa suas opiniões aqui no campo dos comentários. Como sempre, eu estou aqui. Se inscreva, deixa o like nesse vídeo. Tudo isso ajuda o YouTube a entender que você gostou desse conteúdo, a te recomendar outros. Então, você educa o seu algoritmo também para te indicar conteúdos semelhantes. E se você quiser ler filosofia comigo, eu tenho o Clube do Livro Filosófico. Link aqui também na descrição. Estamos terminando as meditações de Marco Aurélio, indo para um texto de Kant que, olha, vai ser muito bom, chamado Resposta à Pergunta, o que é o esclarecimento, que é um texto em que ele fala sobre autonomia intelectual. Esse daí vai ser o texto de junho do nosso Clube do Livro. Se você quiser participar, está muito convidado, convidada. Clica no link da descrição e bora lá comigo. Então, eu espero você na próxima. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e tchau, tchau.